Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Se todos os livros fossem escritos a respeito dele, faltariam coisas a se falar a respeito dele. Esta frase simbólica foi escrita pelo evangelista João. Pelo menos a ele foi atribuída e dá a ideia da grandeza da mensagem de Jesus de Nazaré, o homem que foi chamado também Jesus, o Cristo. Para dar uma ideia desta grandeza, João sintetiza a sabedoria da ética e a construção das civilizações por vindouras na mensagem que ele sintetizou durante 3 anos de pregação, que deveriam ser ainda um pouco menos, segundo alguns historiadores mais rígidos, aos quais estabeleceram 2 anos e 8 meses de divulgação da sua mensagem estranha para os padrões da época, que deveria incendiar a ética carcomida do passado e inaugurar uma nova mentalidade humana, moral, social, para a humanidade do futuro em relação àquela época. Jesus representa uma intriga e, ao mesmo tempo, uma fascinação do ponto de vista histórico, porque os estudiosos a respeito dele se debatem em várias interrogações e em poucas respostas, porque a sua vida é feita de fastos, todos eles que carecem de uma prova, de uma documentação farta, de uma autenticidade histórica que possa comprovar a existência ou não desses eventos, dessas colocações, o que passa do ponto de vista histórico ainda debatido, convulsionado, intrigantemente questionado, e é assim que sempre ele assim o foi. Anáquio, o filósofo e teólogo europeu, vai dizer em determinado momento, depois de muito reflexionar a respeito da história das religiões, que o livro de Lucas e o evangelho dele podem ser considerados um verdadeiro colar de brilhantes, colocado na cabeça de um rei, porque a sua mensagem é diferente. Diz ainda Anáquio, examinando os grandes fundadores de religião, os filósofos do passado, que inauguravam pensamentos notáveis, desde Confúcio a Lao Tse, desde Krishna a Buda, desde Forri aos grandes pensadores do Ocidente como Sócrates, Platão e Aristóteles. Temos visto riqueza de ideias, mas ninguém como ele conseguiu sintetizar toda a ética do passado e ao mesmo tempo inaugurar uma nova mentalidade para o futuro. Jesus não era apenas a síntese da sabedoria ancestral, mas também o germe da ética que ainda viria a acontecer nas religiões e na filosofia dos tempos por vindouros. Jesus, portanto, intriga e chama a atenção, mas é uma personalidade controvertida. A sua mensagem é feita de arabescos, de colocações orientais que chamam a atenção pela sua singeleza e, ao mesmo tempo, profundidade. A simplicidade na aparência, porque é muito difícil ser simples, e ao mesmo tempo a profundidade no conteúdo. A tradição diz que ele falava como todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. O que é que vale dizer? Que a roupagem das ideias que ele vestia era muito simples e era fácil de assimilação, mas ninguém conseguia exteriorizar aquela mensagem com aquele sabor da mesma forma que da boca dele se exteriorizava. Jesus, portanto, era diferente. Charles Richer se intriga com seu pensamento e na sua obra a respeito de paranormalidade, esse grande prêmio Nobel de Fisiologia se detém fascinado a respeito dos fenômenos que ele também exteriorizou. Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, intrigado também com as suas colocações, vai mais tarde, depois de todo um peregrinar na área do ateísmo, da negação, do ceticismo, divulgar a sua admiração por essa personagem,
quando, a pedido de uma prima sua que estava doente e tuberculosa, ele leu aquelas obras que se falavam a respeito dele, especialmente os 4 evangelhos, que ele zombava na Academia Francesa de Letras, professor de Sorbonne, ele que ensinava hebraico nessa universidade, zombava das religiões e dos religiosos e se detém fascinado diante da mensagem dele. De tal forma que mais tarde vai dizer, examinando as personalidades históricas do passado quanto no presente, eu percebo que todas elas têm um símbolo, têm uma significação especial, mas Jesus é diferente, porque a personalidade dele é tão grande que ele não ficou dentro da história. A história não conseguiu abarcá-lo, porque ele ficou acima dela, dividindo-a em antes do seu berço e depois do seu nascimento. A sua personalidade é invulgar, e mais tarde os grandes psicólogos transpessoais, como é o caso de Hannah Wolff, a psicanalista alemã, considerada a maior psicanalista do século XX, depois de Sigmund Freud e de Anna Freud, essa notável mentalista vai dizer que toda a personalidade humana tem um epicentro, isto é, uma característica que a define a sua área de aptidão, de significado, a área de comportamento cultural, filosófico, existencial. Se nós examinarmos a vida de Buda, por exemplo, veremos que toda a sua mensagem é voltada para a compaixão e para a interiorização da criatura. Se nós examinarmos a vida de Sócrates, toda a sua mensagem de vida estava voltada para a educação das juventudes. Se nós examinarmos a personalidade de Gandhi, nós conseguiríamos definir a sua área como sendo a pacificação e a não violência. Se nós examinarmos a vida de Madre Teresa de Calcutá, poderíamos definir a sua atividade e a sua vida missionária na área da promoção social, da abnegação e da caridade. Se nós examinarmos a vida de Einstein, na decifração dos enigmas do universo, ou de Pasteur, penetrando no mundo microbiológico, veremos que cada figura histórica de relevo tem uma área específica de aptidão, de ação social, científica, humana, filosófica. Mas em Jesus a coisa é diferente. Teríamos muita dificuldade de definir, de dar um epicentro a respeito dele. Quem era essa personagem? Era o mestre, era o orientador, era o poeta, porque toda a sua mensagem é de uma riqueza poética. Mas era também a criança que gostava de crianças? Era o terapeuta que recebia as pessoas? Ou era o paranormal que curava e produzia fenômenos transpessoais? Teríamos muita dificuldade de definir determinada área. Era o filósofo ou era o professor? Ele próprio dizia que era o filho do homem, na designação hebraica, dizendo que era filho de Deus e que vinha em nome daquele que o enviou. Mas é muito difícil definir essa personalidade controvertida e estranha, essa personalidade que os historiadores quase não falam a respeito dele, porque a época dele era uma personagem desconhecida, morreu ignorado do Império Romano e dos próprios contemporâneos e conterrâneos, os hebreus, praticamente não era conhecido no mundo inteiro. Os historiadores da época escreveram tratados e tratados a respeito de Júlio César, de Cleópatra, a rainha do Egito, de Tibério, de Calígula, de Domício Nero, ou de Alexandre Magno da Macedônia um pouco antes, Gengis Khan, Átila, Alarico e os grandes conquistadores do mundo. Mas sobre Jesus há um grande silêncio, um silêncio comprometedor. Quase não se fala a respeito dele porque ele morreu e viveu ignorado. Há alguns comentários, como do senador Publio Lentulus, que vai pedindo de Tibério César conhecer essa personagem para depois escrever uma carta a Tibério César. E esse senador fala que a sua beleza era especial. Naturalmente se tratava de uma beleza transcendental, porque toda a sua protótipo, as suas características eram do judeu. E naturalmente a beleza era a beleza grega. E o nariz grego, o rosto, o semblante grego era muito diferente do semblante judeu. Então não era uma beleza física, era uma beleza da irradiação do seu psiquismo que se exteriorizava e a pessoa se sentia em paz. Publio Lentulus
fala da sua estatura, da sua fisionomia. Deveria pesar mais ou menos 70 a 75 quilos. Deveria ter 1,72 m a 78 m de altura. Deveria ser asceta, mas ao mesmo tempo forte para carregar uma cruz, que deveria ser um tronco grosseiro de 70 quilos. Essa era a personalidade dele. Os historiadores se debatem tanto que perguntam quando foi que ele nasceu. Porque graças ao solstício de inverno de Roma e toda uma transmutação do calendário gregoriano e do juliano, nós não temos certeza da data exata. Alguns dizem que foi 24 ou 25 de dezembro. Mas os historiadores mais rigorosos dizem que possivelmente ele nasceu a 2 de abril. Não se sabe especificamente que data. O importante é que ele nasceu. Mas são conjecturas que falam a respeito dele. Alguns filósofos perguntam, será que ele casou? Será que ele não casou? Não há ainda provas históricas a respeito. Dizem os estudiosos que provavelmente não. Porque segundo as referências, ele com 30 anos estava ainda solteiro, levando a mensagem, cuidando da sua mãe, e mais tarde frequentando os templos e divulgando a sua boa nova. E a tradição hebraica estabelecia 14 anos para o menino e 12, 13 anos para a menina o casamento, que eram quase sempre estruturados pela família. Possivelmente chegando a essa idade, ele já estava fora da tradição. E mesmo que tivesse tido algum consórcio matrimonial antes, onde estavam eles, que as referências da sua época não registraram? Os historiadores, portanto, são da opinião que possivelmente não houve essa característica e que ele deve ter adotado uma postura parecida com os ascetas, com algumas seitas da época, embora não pertencesse a nenhuma, não obstante a semelhança com os essênios, graças à sua abnegação e o seu conteúdo moral, possivelmente adotando a postura dos antigos profetas de Israel. O que é que vale dizer? Que ele tinha uma mensagem especial, mas que transcendia os padrões da sua época. Na década de 50, aqui no Brasil, foi lançado um livro chamado Jesus, o Maior dos Anarquistas. Mais tarde, vamos ver no movimento hippie, a ópera rock Jesus Superstar. Ou então vamos ver mais tarde as colocações de Bertolucci no cinema, A Última Tentação de Cristo, que podia ser também A Última Tentação de Bertolucci. Porque como nós não compreendemos ele, queremos reduzi-lo às nossas paixões e aos nossos caprichos pessoais. São, portanto, opiniões. A psicanálise, desde Sigmund Freud, estabelece que Jesus é o grande castrador da humanidade. Porque a sua proposta pessimista, segundo eles, isto é, segundo alguns autores do passado, não tanto no presente, a sua proposta pessimista de negação do mundo, de negação dos anseios da criatura, geraria no ser humano uma insatisfação e uma frustração de se realizar como ser humano. Mas a grande verdade é que Jesus passa não indiferente. Ninguém que passe por ele sem ser contaminado, reagindo ou adotando as suas posturas. As opiniões são as mais diversas, mas é na psicologia, a partir da década de 60, que Carl Gustav Jung vai começar a examinar o chamado símbolo do self, que para Jung era a estrutura que tinha a ver com a personalidade madura. O self, segundo as suas palavras, é o ser mais profundo nosso, e ao mesmo tempo uma totalidade psíquica, consciente e inconsciente. Jung vai dizer, na sua obra Aion, o simbolismo do self, ou do si mesmo, que a figura histórica que melhor representa essa dimensão humana interna, essa centelha divina que está dentro de nós, esse self que é uma espécie de regulador da vida psíquica, regente da vida moral, que está além do ego, e que é o ser profundo que nós somos, além da aparência que estamos. Ele vai dizer que de todas as personalidades, Jesus é quem melhor representa historicamente aquilo que está em nós. O self, o si mesmo, a potencialidade que o indivíduo tem para uma personalidade psicológica madura, para a individuação nas suas palavras, para o autodescobrimento, para o desabrochar das potencialidades que estão adormecidas no inconsciente pessoal, no inconsciente coletivo, associado aos arquétipos, na opinião de Carl Gustav Jung. Jung, no entanto, foi mais além. Vai dizer que nós temos polaridades psíquicas
realidades conscientes, dimensões inconscientes, símbolos na nossa personalidade. E que esses símbolos precisam ser integrados. Entre eles, o famoso ânima e ânimos. A ânima, o símbolo feminino no homem, o ânimos, o símbolo inconsciente masculino na mulher. E ele vai dizer que muitas vezes o comportamento ou a conduta psicológica tem a ver com a sintonia ou a falta de sintonia com essa dimensão. O homem, que muitas vezes tem uma ânima muito pronunciada, ele tem um comportamento mais típico dos hormônios femininos, não obstante ser um indivíduo masculino, sem ser feminino. A mulher, ela pode ter um símbolo oposto, muito pronunciado, muito acentuado, embora ela seja feminina. Então temos exemplos históricos a esse respeito. Mulheres como Joana d'Arc, como Maria Quitéria, como Anita Garibaldi, como Ana Neri, como Irmã Dulce, e outras mulheres que foram históricas, como Margaret Thatcher, na Inglaterra, a famosa Dama de Ferro. Ou temos, por exemplo, Chico Xavier, que era sensível, um Frédéric Chopin, suave, doce, todo ele emocional, a sua música toda ela feminina, cheia de arabescos, suave, não obstante a conduta psicológica masculina. Jung dizia que era necessário harmonizar-se, nem o indivíduo refutar essa dimensão, como é o caso do machismo histórico, do ponto de vista psicológico, essa negação do homem com a sua dimensão feminina. Ou então, a postura da mulher, que naturalmente se torna agressiva, que não é essencialmente do temperamento feminino, que se torna algo abrupta, de natureza antissocial, ou algo não afetuosa, que é também uma postura de associar-se com seu ânimo e se tornar excessivamente masculinizada. São, portanto, posturas que, na opinião de Carl Gustav Jung, merecem uma integração. A integração do símbolo psicológico dentro da anatomia fisiológica que o indivíduo está experienciando ou vivenciando, nas colocações ainda do psiquiatra suíço. Mas o que eu quero ressaltar é que Hannah Wolff, a psicanalista alemã, fazendo um estudo profundo sobre isso, vai dizer: de todos os seres da história, Jesus é o único ser que se saiba que não tinha um símbolo, tinha os dois. Ele tinha ânima e ânimos, na perfeita androgenia psicológica. Era a síntese das polaridades. Ele conseguia ser enérgico sem ser brutal. Conseguia ter a virilidade masculina sem ser rude. E conseguia ser doce e cheio de ternura sem ser piegas. Nós não conseguimos isso. Ele repreendia os fariseus e hipócritas, raça de víboras, até quando vos suportarei? Sepulcro de branco caiado por fora e por dentro todo podridão. Afastai-vos de mim. Meu Deus, eu nunca vi ninguém dizer tanto desaforo. Mas ele dizia, repreendendo como um pai repreende o filho, sem raiva, sem ódio. É para chamar a atenção. Ao mesmo tempo ele olhava para aquela mulher adúltera, vítima dos preconceitos, da intolerância, porque quase sempre, nessa conjuntura, especialmente na época, a mulher não adulterou sozinha. Cadê o homem associado a ela? E cadê aquele marido, muitas vezes na multidão querendo apedrejá-la, e que empurrou-a também para o adultério? Não estamos aqui fazendo apologia ou concordando com essa ou aquela atitude, mas também não estamos condenando aquele que pratica. Jesus tinha essa dimensão, olhava e disse, segundo o Evangelho: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então vai, porque eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Era a mãe falando a filha, dando uma nova chance à filha. Era um ser transpessoal, que portanto se libertava dessas conjunturas e dos impulsos do ego. Na colocação de Hannah Wolff, a sua mensagem é feita de polaridades. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque é deles o reino dos céus. Ele associa o sofrimento a uma bem-aventurança. São a síntese das polaridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É, portanto, o analítico com o global, o sintético. Busca aquilo que é essencial
crucial que o supérfluo e aquele secundário também é acrescentado. São, portanto, dimensões que ele colocava de maneira extraordinária, como um notável pedagogo, como um notável professor, porque ele tinha a habilidade de não perturbar as massas em geral. Ele se acercava das massas e conseguia transmitir o ensinamento de acordo com a mentalidade, como através das parábolas. As parábolas são contos koans que na tradição oriental sempre houveram. Os contos orientais são muito comuns, porque a tradição oriental era muito mais oral do que verbal, era muito mais falado do que escrito. Então Jesus, para ter o seu ensinamento fixado nas pessoas, pegava de elementos simples, daquilo que as pessoas conheciam, e através de uma história muito singela, muito simples, transmitia conteúdos muito profundos. As parábolas de Jesus são todas elas um verdadeiro repositório de espiritualidade, de autoconhecimento, de psicoterapia preventiva, de libertação das ansiedades. Todas as parábolas têm ensinamentos que ele propositadamente deixou alguns ocultos. Por quê? Porque a mentalidade da época não tinha condição de penetrar na sua integralidade, não tinha condição de absorver toda a sua profundidade. Então ele transmitiu o ensinamento básico da parábola, que todo mundo conhecia, mas só aqueles que já possuíam a maturidade conseguiam ir mais além. Ele nem perturbava as massas, nem se tornava simplório demais para aqueles mais desenvolvidos. É por isso que em alguns momentos ele falava aos apóstolos que foi dado a eles compreenderem, porque eram pessoas que, embora homens rudes, não eram espíritos rudes, atrasados não eram, e por isso compreendiam um pouco mais, para que eles próprios fossem os multiplicadores da sua mensagem. As parábolas de Jesus traduzem de maneira indelével essa realidade que ele intencionalmente, em alguns casos, deixou encoberto. Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, costuma dizer que a inteligência de Jesus se revela muito mais nas parábolas, do ponto de vista psiquiátrico, porque através das parábolas Jesus não apenas transmitiu o ensinamento de acordo com cada nível de consciência, mas também driblou as adulterações do futuro. Porque algumas mensagens deles foram adulteradas, foram truncadas, foram interpoladas ao sabor das épocas. Quando eu digo uma frase, alguém pode botar uma vírgula, pode colocar uma pontuação, pode acrescentar uma palavra conveniente e mudar o sentido da frase. Mas quando eu conto uma história, se eu mudar alguma coisa, a história perde o sentido, perde todo o significado. Ele sabia, através de histórias, ele conservava os seus ensinamentos, que muitas vezes as mentes perversas da Idade Média não conseguiam detectar os ensinamentos profundos que estavam por detrás daquelas parábolas. Como é o caso das 10 virgens loucas e 10 virgens prudentes. Todas elas esperavam casar-se, mas não era um casamento, uma núpcia convencional, porque a parábola fala não dos noivos, mas do noivo. Qual era o casamento ali delas com Jesus? Elas representando a humanidade inteira. O noivo era o próprio Jesus, que se casaria, se consociaria com a humanidade. Aquelas que colocaram combustível no azeite, na lamparina, deixaram a casa iluminada e o noivo conseguiu encontrá-la através da luz e entrou na casa para o casamento. E aquelas que não foram prudentes pediram às outras que não tinham mais, mas não poderiam receber, porque isso é pessoal. Ora bem, é uma figura muito bonita que fala da fé, que fala do desenvolvimento da personalidade, das virtudes que devem ser cultivadas para que nós possamos integrar-nos com a consciência de paz. O casamento com Jesus é esse casamento com a consciência pacífica, que é somente através de uma conduta, a lâmpada acesa, uma conduta correta pode oferecer, mas ele tinha que fazer isso através de símbolos, para que a intolerância da Idade Média
para que o fanatismo não adulterasse a sua mensagem. Na parábola do bom samaritano, encontramos um dos momentos máximos de Jesus, talvez só comparado ou só superado no Sermão da Montanha, quando ele, diante de um jovem que pediu explicações a respeito do reino dos céus, conforme narram os evangelistas, ele olha para o jovem, fala da lei mosaica, porque ele respeitava a tradição judaica, e depois de falar da lei mosaica, ele diz: é necessário amar o próximo como a si mesmo, porque a lei mosaica falava da honra, do respeito a Deus, mas não necessariamente da ternura, da solidariedade, porque era a lei muito rígida de Moisés, educativa, e ele suaviza agora com amor, e diz: é necessário amar ao próximo como se ama a si mesmo. O jovem, que no fundo não queria, na verdade, seguir aquela conduta, queria justificativa, porque tem muita gente assim, até no espiritismo um pouco faz isso, vai aos médios para receber informação. Quando o médico recebe informação, não faz aquilo que o médico, porque o médico não é bom, porque queria receber informação de acordo com seus caprichos. Então nós vemos isso. Pessoas que chegam a nós querendo alguma orientação espiritual. Por que a gente vai dizer? A gente tem que elogiar. Porque se a gente dizer: olha, você tem que mudar a sua conduta, tem que fazer um reparo nesse comportamento. Imagine que falta que atrevimento falar isso. Não tem esse direito. Então nós temos esse tipo de postura. Jesus sabia. Então um jovem que não queria, na verdade, só queria discutir, diz: mas quem é meu próximo? Jesus olha e naquele momento a sua inspiração faz com que ele descreva o maior tratado de serviço e de promoção social. De serviço social, de promoção social da criatura. Havia um homem que, descendo de Jerusalém, cidade importante, para Jericó, para baixo, portanto, o descer já estava aí implícito a ideia de descer das alturas, de descer do pedestal onde Jesus se encontra, para atender aquele que tombou. Já é uma figura metafórica. Desce de Jerusalém, que era uma cidade importante, era o centro de Israel, para a cidade periférica, para Jericó. E chegando em Jericó, encontrou alguns ladrões que o assaltaram, cobriram-no de feridas, jogaram-no semimorfo, esfaimado. E passou então por ele um sacerdote, um homem religioso. Passou por ele, olhou e não deu importância, porque estava muito atarefado, tinha outras preocupações. Passou um levita, um homem de fé, um homem, segundo a tradição, honrado, que segue a lei. Passa o levita, olha para aquele homem e passa adiante e não ajuda. Passa então um samaritano. É necessário dizer que o samaritano era visto como uma pessoa imunda, era uma pessoa de má vida. Por quê? Porque o samaritano era o resultado de uma miscigenação racial. Quando os filisteus vivenciaram uma grande guerra contra outros povos, houve então uma guerra onde a cidade de Filipos e outras foi invadida, e as mulheres judias ali foram estupradas, conceberam e nasceu um novo biótipo físico dessa mistura de etnia, de raças. E o samaritano era visto como pessoa imunda, contaminada, graças à guerra que os hebreus perderam. Então havia uma certa disputa, um certo conflito, e o samaritano era visto dessa forma. Era uma pessoa pecaminosa, portanto, a quem o judeu não se referia. Era muitas vezes olhado, era muitas vezes escarrado na face, ou era dito raca, que é homem de má vida. Então, o samaritano de Jesus desce, olha para aquele homem, é tomado de compaixão, ajuda o homem a despertar, cuida das suas feridas, leva-o até uma hospedaria, paga não apenas aquele dia, mas 2 dias seguintes para que ele possa repousar, providencia alimentação, comida e deixa-o mais tarde recuperar-se e seguir seu caminho. Jesus olha para o homem, para o jovem e diz: para você, quem foi o próximo daquele homem jogado na estrada? Senhor, foi o samaritano, foi aquele que foi tomado de misericórdia para com ele. Então vai tu e faça o mesmo. Era, portanto, a sua mensagem. Essa mensagem ficaria instaurada ao longo dos tempos, como o verdadeiro sentido ético do soerguimento da criatura, da promoção social, humana, afetiva. Então essa era a
através da convivência, através do perdão, da tolerância, através da misericórdia, e não apenas da doação simples material, mas da convivência, da compaixão. Essa era a mensagem. Chico Xavier, em 1970, na entrevista famosa da TV Tupi de São Paulo, no Pinga Fogo, vai dizer, assessorado pelo Espírito Emmanuel, em que ele fala, Emmanuel está aqui me dizendo, me lembrando, que na parábola do bom samaritano, todo mundo era designado por um nome, menos o homem jogado na estrada. O homem era um simples homem. Pastor levita, o sacerdote, o samaritano, todos tinham um nome, uma designação, mas o homem não tinha um conceito. E diz aqui Emmanuel do meu lado, que Jesus quis dizer que aquele homem poderia ser qualquer um de nós, porque qualquer um de nós um dia pode estar tombado na estrada. Portanto, essa é a mensagem da parábola do bom samaritano, que de alguma forma sintetiza o pensamento de Jesus, que sintetiza de maneira indelével Allan Kardec, pensando em todas essas questões, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, vai introduzir essa parábola e depois dizer, essa é a lição da caridade, é a síntese do ensinamento cristão, caridade e humildade, eis as lições que Jesus não hesita em divulgar. Orgulho e egoísmo são verdadeira negação da proposta cristã. E mais tarde ele conclui em uma análise sociológica e filosófica surpreendente para dizer, fora da caridade não há salvação. E esse é o slogan do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O termo caridade foi tão controvertido ao longo dos tempos. Nós deturpamos tanto a palavra caridade, que hoje a maioria de nós entende o termo caridade como sendo a filantropia, a doação material, o gesto da esmola, da doação física apenas. Mas a caridade tem um conceito cristão e, por extensão, espírita, muito mais amplo. A caridade é o gesto que promove o progresso. Henry Ford, Rockefeller, esses milionários foram portadores de filantropia. Mas Madre Teresa de Calcutá, Camille de Vester e outros foram caridosos, embora não tivessem nada do ponto de vista monetário. A caridade pode estar presente na vida de Gandhi ou de Chico Xavier, mas pode estar presente na vida de um Einstein, de um Fleming e outros. É a ação que fomenta o progresso. Toda atitude que desenvolve o progresso é caridade, que gera o desenvolvimento do ser humano. Essa é a noção máxima da caridade, que tem a ver com o gesto que promove também aquele que dá, aquele que convive, aquele que é o autor, dignifica aquele que recebe, mas ilumina aquele que promove. A caridade, portanto, tem essa significação. E Kardec faz um exame profundo da caridade, para dizer que sem ela não há mensagem cristã, porque toda a proposta do cristianismo é essa colocação. Nem o Lúcio, pela psicografia do sempre saudoso Chico Xavier, no livro que serve de tema para as palestras dessa casa, por exemplo, e o nosso em particular, vai dizer no capítulo nosso, que ficou em nosso encargo, parábola relembrada, que Jesus, depois da parábola do samaritano, e essa é uma informação que vem dos arquivos espirituais, porque os evangelistas não anotaram, Tadeu, um dos apóstolos, lhe pergunta do que se tratava, porque ele não havia entendido a parábola. E Jesus narra um outro conto, agora falando do cidadão romano, que é tombado na estrada, passa o indivíduo juiz, e diz que se interessa pelo caso do indivíduo, mas que tinha muitas obrigações. Passa uma senhora elegante, que podia ajudar aquele homem que estava ali agonizando, com a ferida aberta, com problema de saúde, e aquela mulher é tomada até de um certo sentimento de fraternidade, mas diz que não pode se contaminar, que ela vai providenciar, chamando as autoridades para ajudar aquele homem. E outra pessoa passa e é condoído, mas diz que não tem condição. Outro passa e diz que tem medo de se contaminar, e cada um passa com uma atitude. E o homem acaba morrendo na estrada, senão através da ação de um homem, que Jesus coloca agora nesse conto, um republicano, que passa e que é considerado de má vida, porque é cobrador de imposto, passa, olha, é sensibilizado, é considerado
promove-o, leva até uma hospedagem, convive com ele, esclarece-o, dá-lhe as condições de seguir adiante e ele próprio segue adiante, sem perguntar nada. Se fosse nós, íamos perguntar: o que você está fazendo com esse dinheiro que eu estou dando? Você vai comprar droga, vai comprar o quê? Etc. E fazemos um interrogatório tão grande, um inquérito parlamentar tão grande, que a pessoa desencarna de humilhação. Ele não pergunta nada, ele não interroga, não quer se meter na vida do indivíduo. É o gesto de ajudar e servir e seguir adiante, como dizem os bons espíritos, e passa adiante. Jesus olha para Tadeu, entendeu, Tadeu? Trata-se da caridade da autodoação. Aquelas pessoas que foram sensibilizadas têm até boas intenções. E chamar outras pessoas para ajudar se trata até de um gesto de boa intenção. Mas a verdadeira caridade que ilumina o indivíduo é aquela que nós prestamos diretamente. Não transferimos para procuradores em nosso nome. Não terceirizamos a nossa atitude de caridade. A nossa atitude é da ação direta, porque muita gente faz isso. Muita gente diz isso. Eu estou muito com compaixão de você. Vá lá ao centro espírita tal e procure por fulano que ajuda. Às vezes fala isso comigo. Vá lá para Flávio que ele vai te resolver. Mas minha filha, não estou resolvendo nem o meu problema, imagina. Porque é pessoal. Nós vamos ver o que acontece. Porque tem muita gente assim de bom coração. De bom coração que não ajuda ninguém, transfere para alguns poucos desencarnados. Então, são, portanto, transferências que não merecem a nossa consideração, mas deve ter a nossa atenção de que a caridade é muito mais. É o gesto que faz bem ao indivíduo, que não tem as fugas psicológicas de qualquer natureza. A caridade não pode fazer mal ao indivíduo. Nós temos essa tendência. Certa vez eu conversava com uma criatura, ela dizia: eu estou muito mal. Eu disse: por quê? Porque a caridade, eu tenho feito muita caridade. Mas para ajudar muita gente, mas é horrível. Você sabe, a gente monta um serviço na casa espírita, a gente vai ajudando. É aquela assim, no mês seguinte a fila dobra. Quem é que aguenta? Então está me fazendo mal. O que você acha? Diz: largue tudo. Você está me mandando largar a caridade. Eu estou, porque a caridade está te fazendo mal. O que é que adianta você tentar salvar o mundo e perder a própria alma? Foi Jesus quem disse isso. Então, largue que a caridade está te matando. E nós, entendo o que eu quero dizer, para depois não traduzir as minhas palavras de maneira equivocada. A nossa missão na Terra é a nossa autopacificação, a nossa autotranscendência, a nossa autorrealização como ser humano. Se eu faço algo que está me tornando revoltado, agressivo, então alguma coisa está errada. Uma ação que deve ser bem, que deve fazer bem, a pessoa está fazendo mal, largue. Largue, porque a nossa proposta é ser feliz. É se melhorar como pessoa. E se você não está se melhorando como pessoa, então o que adianta você estar aparentemente fazendo gestos de abnegação de mal consigo, enquanto desencarnado? Quando acontecer o fenômeno da morte, vai se encontrar perturbado consigo mesmo. No fundo, isso não é caridade, é exibição do ego. Elas estavam fazendo para querer aplauso, reconhecimento. E como não tinha, ficava naturalmente angustiada e revoltada com a vida. Então a caridade faz bem ao indivíduo. O indivíduo se sente bem por fazê-la. Se sente bem, irradia esse perfume, mas se perfuma primeiro. Ilumina, mas a luz sai dele. Ele, portanto, é o mais iluminado. A caridade tem essas significações. Algumas pessoas dizem: mas eu não sinto nada. Mas faça sem sentir mesmo assim. Que uma hora sente. É uma questão de exercício. Quanta gente não sente nada. Quanta gente vai para a academia para fazer musculação de mau humor. Mas vai. Então por que você não faz também a coisa sem sentir nada para começar a sentir? É um exercício. Porque o exercício do amor se aprende amando. A solidariedade se desenvolve no ato solidário. Ninguém vai esperar acordar amanhã angelical para começar a angelidade. Porque é uma continuação sucessiva. E essa é a expressão máxima da caridade. Eu já contei várias vezes aqui que certa vez, já na juventude espírita ainda, faz muito tempo, foi logo no ano passado, eu na juventude, etc. E algumas pessoas me diziam: mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, etc. E você perde muito tempo, essa coisa de espiritismo a gente deixa para depois. Espírita dizendo isso.
aqui também o nosso final de semana. Então você tem que aproveitar a vida. Você tem que fazer isso, aquilo. Por exemplo, você bebe, você não. Você fuma, você também não. E se você faz isso, aquilo, outro, você também nunca conhecia isso. Mas, pois é, você tem que fazer, porque que vida sem graça é a sua? Insossa, nem sabia o que era essa palavra, insossa. Eu disse, meu Deus. E ele, com aquele ar professoral, continuou falando. Então, eu olhei e disse, muito bem, etc. Mas, veja só, algumas coisas eu até tentei. Certa vez me ofereceram um vinho que meus olhos ficaram vidrados. Então, eu achei que ia desencarnar naquela hora. Não gostei. É uma questão de preferência. Mas é assim mesmo, ele falou. A gente começa a beber, não gosta não. E aí acaba acostumando, começa a beber e gosta. Mas olha que coisa, eu vou começar a beber uma coisa sem gostar, até começar a gostar. Ele disse, você procura já fazer o bem, treinar a solidariedade. Eu conheço você cultiva muito mágoa de fulano Beltrano. Você já tentou exercitar o perdão? Não gosto não. Começa assim sem gostar e vai começando a aprender. É a minha vingança também. Se a pessoa não aguenta ter um vício, ao invés do vício do mal, por que não viciasse em coisas boas? Vicie sem fazer o bem, em proceder o bem, em ser íntegro. Essa é a tarefa da caridade. É a tarefa da autodoação. A mensagem de Neo Lúcio é a mensagem não apenas da doação, mas da autodoação. Não apenas do dar, mas do se dar. Do fazer-se presente, que é a grande proposta da caridade. E aqui eu peço licença para me referir a algumas pessoas que estão aqui presentes, especialmente o seu Jurandir, que está fazendo 80 anos, e a sua família. Ele enfrentando alguns desafios pessoais, inclusive na área da saúde, e que está aqui para nos prestigiar, naturalmente com a sua afabilidade, a sua solidariedade, e também na sintonia com a mensagem espírita. Como a mensagem espírita faz bem, congratulo você e aos seus que estão aqui presentes. Eu estava aqui sentado antes de começar, quando eu sou míope, eu estava olhando para algumas pessoas que estavam rindo para mim, mas quando eu sou míope, eu não sabia quem era, até que eu ouvi, vire-se para a direita, eu fui virando e percebi ali próximo, como a sua filha tem me mandado mensagens para dizer que estaria aqui presente hoje. Então eu quero parabenizá-lo, porque isso, o se fazer presente também é uma forma de caridade, só sendo caridoso para comigo, porque tenho paciência de me ouvir nas minhas colocações, mas ouvir também a mensagem espírita que tanto nos enriquece. Quantas vezes eu tenho me parado para conjecturar como faz bem a mensagem espírita. O Espiritismo é um farol, porque através das comunicações mediúnicas que não são patrimônio exclusivo da doutrina espírita, o contato com os chamados mortos, entre aspas, sempre existiu em várias civilizações do passado. Em quase todas as culturas do passado e do presente, vivenciamos esse contato com os chamados mortos, claro que cada uma delas com uma denominação. Allan Kardec apenas trouxe e estudou esses contatos, e através dos próprios espíritos que se manifestavam, ele pôde trazer uma filosofia, códigos doutrinários, para nos enriquecer, para ressuscitar a mensagem de Jesus em espírito e verdade, para trazê-la na atualidade, para retirar das parábolas o conteúdo profundo de sabor eterno, como diz o Espírito Emmanuel. Essas mensagens que estão enrustidas na pérola, ou na concha da ostra bivalve, e que dentro dela há uma pérola, e que o Espiritismo agora elucida, com a linguagem clara, científica, utilizando os médiuns como cobaias, para que o mundo espiritual possa ser desvelado por nós, e entendermos a nossa vida futura. Entendermos que nós não somos o corpo físico. Que mais cedo ou mais tarde estaremos viajando para a pátria, o grande lar. Que a vida física é muito breve, passa muito rápido. E que a experiência na matéria é um convite ao aprimoramento do caráter, ao desenvolvimento da personalidade, à maturidade psicológica e espiritual, para que o indivíduo, quando saia do corpo através do fenômeno da cardiorrespiratória, da desoxigenação cerebral, aconteça o despertar do espírito em outro patamar vibratório, mas a mesma pessoa com as suas conquistas pessoais. A vida física não é nem o paraíso, nem o inferno.
é uma escola de aprendizagem, onde temos várias experiências de aprendizagem que vão moldando o caráter do indivíduo e que ele deve aproveitar, fazendo todo o bem possível, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Faça todo o bem possível, porque tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. Mesmo quando a sua ação for calçada com os espinhos da ingratidão, tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. Para concluir, gostaria de narrar uma história real que aconteceu e que é desdobrada em dois casos muito rápidos. O primeiro deles aconteceu no começo do século XX. Em Chicago, a grande região e famosa americana, celebrizou-se um homem que ficou notório e conhecido pelas suas manipulações políticas, pela sua corrupção e pelo seu crime organizado. Trata-se do famoso Al Scarface Capone. Esse homem que se traduziu como um verdadeiro perverso na sociedade. Na época da lei seca americana, ele que chegou a derrubá-la e a contestá-la, a não seguir a lei, através das bebidas alcoólicas e do seu mercado muito grande de tráfico, de crime organizado, ele chegou a lucrar mais de 2 milhões por ano naquela época. Esse homem, que tinha um verdadeiro império, que segundo alguns autores e um dos seus biógrafos, era praticamente o dono da própria Chicago, que destruiu tantas vidas, dizimou tantas famílias, que não apenas através das negociações políticas, mas também com seu tráfico de jogos, com seu crime organizado na área dos jogos de azar, de prostituição. Quantas pessoas ele destruiu na área da prostituição, encaminhando-as para o mercado carnal. Quantas pessoas ele destruiu no seu comércio de bebidas alcoólicas na época e do tráfico organizado em geral. Esse homem se caracterizou como um verdadeiro títere, mas ele tinha um advogado que era uma figura especial, de nome Easy Ed. Esse homem, que tinha uma verdadeira habilidade na área do direito, que tinha uma verdadeira destreza na hermenêutica de defender o seu cliente, que não se interessava pelas atrocidades e pela vida pessoal que Al Capone desencadeava, tentava, como a lei preconiza, defender, porque todo mundo tem direito à defesa, todo mundo perante a lei tem direito à defesa, e ele, com grande habilidade, conseguiu livrar Al Scarface Capone várias vezes da prisão, várias vezes de pegar inclusive prisão perpétua ou a própria pena de morte. Esse homem com grande habilidade se tornou quase que um braço direito, tinha uma família, era católico e não procurava se intrometer na vida pessoal do seu patrão. Mas lentamente, quando ele percebeu o crime organizado nas ruas de Chicago, ele que tinha um filho, que era o verdadeiro sentido da sua vida, e percebeu depois, conhecendo algumas pessoas que foram destruídas por Al Capone, ele pensando no filho, no futuro do próprio filho, ele resolveu denunciar o seu patrão. Convocou a polícia dos Estados Unidos, o FBI na época, e em diálogo memorável, ele queria denunciar o seu patrão, dizendo inclusive que tinha provas que eu levaria Al Capone para a prisão perpétua, para ficar enclausurado o resto da vida. Ele tinha provas suficientes, inclusive imposto de renda que Al Capone normalmente driblava. Então, ele disse que tinha provas suficientes ao FBI, mas queria fazer a denúncia anônima, e na época não era permitido. O FBI contestou dizendo que você deve fazer a denúncia publicamente. Se você quiser, você tem que chegar no tribunal e apontar o dedo em riste para ele e dizer que se trata de um culpado, de um criminoso, e provar com a documentação. É claro que nós do FBI vamos dar toda a proteção policial para você, toda a defesa da dignidade, por amor à verdade, resolveu fazer a denúncia pública. Esse julgamento praticamente abalou Chicago, os Estados Unidos, praticamente abalou o mundo na época. Foi um verdadeiro escândalo. E ele, com a sua habilidade de advogado, conseguiu encaminhar aquele homem tão perverso realmente à prisão para sempre. Aprisionou Al Capone. Mas, não obstante a proteção policial, um dia, alguns meses depois, saindo de um restaurante, ele e os policiais foram metralhados
pelos asseclas de álcool, Scarface e Capone. Foi morto de maneira dolorosa. Na sua roupa, no braço direito, estava a sua mão com o rosário católico. E uma mensagem que ele dizia: aproveite o tempo intensamente, porque o tempo que passa não volta mais. Aproveite cada momento, o momento de alegria e o momento da tristeza, mas sempre tenha amor à honra e à verdade. Faça tudo bem, ame o bem e a verdade. E morreu, deixando esse legado. O segundo caso, no entanto, é mais surpreendente. No final da Segunda Guerra Mundial, um piloto americano, diante das tropas japonesas no Pacífico do Sul, liderando um Lexington, o famoso avião, estava voltando porque seu combustível falhava. Inclusive a base pedia: volte à base, porque senão não vai dar tempo, volte à base para pegar combustível. E ele voltava quando de repente viu algo que fez ele gelar. Cerca de 10 aviões, um verdadeiro esquadrão japonês, ia na direção de uma frota americana. Ele percebeu que iria destruir a frota. Então, esse homem notável, o comandante Bush O'Hare, teve um verdadeiro impulso, um impulso em que ele não pensou na sua segurança, arriscando toda a sua vida para tentar impedir a destruição daquelas vidas. Atirou, mergulhando seu avião na direção de todo o esquadrão japonês. Fez vários rodopios, tentou ameaçar e chegou inclusive a destruir 5 naves japonesas e conseguiu afugentá-las, salvando vidas daquela frota americana. Mais tarde, com a falta de combustível, ele pousou de maneira quase desastrosa, mas conseguiu sobreviver. Esse homem, Bush O'Hare, é considerado talvez o maior herói da Segunda Guerra Mundial. O aeroporto hoje, famoso nos Estados Unidos, o aeroporto O'Hare, é um aeroporto em Chicago, se não me engano, em homenagem ao aeroporto O'Hare, a esse homem extraordinário. O que é que uma história tem a ver com a outra? Bush O'Hare era filho de Easy Ed. Era, portanto, aquele filho que viu o pai sacrificando a própria vida por amor a ele e a honra e a verdade. E ele, mais tarde, salvou milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial com seu ato heróico, sacrificando a própria vida, não obstante sobreviver. A caridade, o amor, a solidariedade. O amor, a caridade de João de Diante é um bumerangue. Necessário soltar, mas não correr atrás, esperar que ele volte. Estender e volta. Aprendamos isso. Pensemos nisso. Porque a nossa é a imortalidade. E ergamos os pensamentos aos céus, dizendo, como diz o mundo espiritual, em Parnaso de além do túmulo: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo e escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, no teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Perdoa-nos, meu Senhor, os crimes tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da nossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,